Pessoal, boa tarde. Vamos começar aqui o capítulo 16 de cálculo 1, teorema do valor intermediário, que é uma característica aí das funções contínuas, né? Toda função contínua vai satisfazer esse teorema aí do valor intermediário. Nem sempre o inverso acontece, né? Nem toda função que satisfaz as condições do teorema do valor intermediário será contínua, mas toda função contínua vai satisfazer esse teorema aqui que nós vamos ver agora, tá bom? Então, olha só, teorema TVI, né? Teorema do valor intermediário. Muito bem. Considere uma função que seja contínua, não é? Como eu falei, no intervalo fechado AB. E considere D o valor no eixo Y, tá? Que está entre f de A e f de B. Aqui poderia ser também f de B menor que D menor que f de A. Mas vamos considerar aqui, sem perda de generalidade, né? Que f de A é menor que D menor que f de B. Então, o teorema diz o seguinte, que para esse Dzinho que está entre f de A e f de B, vai existir um C no eixo x entre A e B, no intervalo aberto AB, lá no eixo x, no domínio da função, para o qual vale a equação f de C igual a D. Ou seja, para qualquer Dzinho entre f de A e f de B, esse Dzinho vai ser imagem de algum valor C do domínio da função, no intervalo aberto AB. É isso que diz o teorema do valor intermediário, né? E esse teorema sempre é satisfeito aí para o caso das funções contínuas. Em outras palavras, D é a imagem de algum valor C no intervalo aberto a B. Ou seja, os valores intermediários D, né, intermediários porque estão entre f de A e f de B, são imagem de algum valor C do domínio da função. Vamos fazer os exemplos relacionados a esse teorema. Considere f de x igual a 5x, onde x pertence ao intervalo fechado de 0 a 10 e d igual a 30. Verifique, de acordo com o teorema do valor intermediário, se por acaso existe um C no intervalo aberto de 0 a 10, né? Ou seja, um intervalo aberto AB, aqui como manda o teorema, né? Para o qual f de C é igual a D. Ou seja, essa mesma equação aqui do teorema, f de C é igual a D. E encontre esse valor de C. Faça o gráfico indicando C e D. Então, primeira coisa é verificar se esse Dzinho satisfaz essa primeira condição aqui, ó, está entre f de A e f de B. Se estiver, então o teorema garante que existe esse C aqui, que vai satisfazer essa equação, tá? Bom, então será que o D está entre f de 0 e f de 10? Porque o 0 é o A e 10 é o B, né? Então será que esse D igual a 30 está entre f de 0 e f de 10? Vamos calcular f de 0. F de 0 é 5 vezes 0, que é 0, né? Então, f de A é o f de 0, que é 5 vezes 0, que é 0. Já o f de B é f de 10, porque o B é 10. Então, vai ser 5 vezes 10, 50. Então, f de A é 0, f de B é 50. Esse Dzinho está entre f de A e f de B? Tá. Porque o 30 está entre 0, que deu f de A, e 50, né? Que deu f de B aqui. Então, 30 é maior que 0, menor que 50. Então, ele está, sim, entre o f de A e o f de B, tá? Que nós calculamos aqui. Então, com certeza, pelo fato dessa função ser contínua, por ser uma função polinomial do primeiro grau, né, uma função afim, cujo gráfico é uma reta, né, uma função contínua, como nós vimos nas aulas passadas sobre funções contínuas, né? Várias funções aí conhecidas classicamente são contínuas. Essa função polinomial do primeiro grau, a do segundo grau, que é a chamada função quadrática, né? A função exponencial, função logarítmica, função seno, função cosseno, função modular, todas elas são contínuas. Essa aqui é contínua. O D está entre f de A e f de B, então com certeza existe um Czinho lá no eixo x, ou seja, no intervalo aberto. Então está aqui, ó, né, para o qual vale essa equação. Então vamos lá. Assim temos que o 0 menor que 30 menor que 50, logo, pelo teorema do valor intermediário, existe um C para o qual f de C é igual a 30, né? É igual a D, né? Então, mais o D aqui é 30, por isso que eu coloquei 30 logo. Pois a função f é contínua, como eu já expliquei, né? A função f de x igual a 5x aqui é uma função afim, né? Contínua. Para encontrarmos o C, então é só fazer o seguinte, ó, o f de C vai ser 5C, então você pega 5C igual a 30 e isola o C, né? E acabou, e joga no gráfico. Bom, para encontrarmos C, então colocamos aqui a equação, que é exatamente o que diz o teorema do valor intermediário, né? O Dzinho é a imagem de algum valor de C. F de C é 5C, porque era 5x, né? Mas agora f de C é 5C. Igual a 30, porque o D é 30, foi dado no problema.
Isolando C fica 6, que pertence ao intervalo aberto AB. Tem que pertencer ao intervalo aberto AB, né? De 0 a 10. O 6 é maior que 0, menor que 10. Né? Então, pertence sim ao intervalo aí, aberto AB. Olhando aqui no gráfico, a função 5x possui esse gráfico azul, porque f de 0 é 0, né? 0 vezes 5 vezes 0 é 0, então f de 0 é 0. E o f de 10, que é o b, né? f de b, que é 10, é 50. Então, o gráfico é uma reta, porque é o gráfico da função polinomial do primeiro grau, né? Função afim. Essa reta aqui. O d é 30, tá? Entre f de a, que é o próprio 0, e f de b, que é o 50. Então, o teorema do valor intermediário, TVI, né, garante que esse 30 é a imagem de algum valor C do domínio da função, e esse C nós encontramos igual a 6. Né? Aqui, ó. C igual a 6. Tá? Então, graficamente, é assim que a gente representa o teorema do valor intermediário. Se o D fosse 20, o 20 também está entre 0 e 50. Tá? Então, com certeza, pelo TVI, ele vai ser a imagem, né, de algum valor, outro valor C aqui do domínio, que seria o 4, né? Porque 4 vezes 5, 20, né? Agora, se você pegar um D fora aqui do intervalo aberto de 0 a 50, né? De 0 a 50, então o teorema não garante que vai existir um C que satisfaz f de C igual a D, né? Mas se eu pegar um D, por exemplo, 40, que está entre 0 e 50, entre f de A e f de B aqui no eixo Y, tá? O TVI garante, por ser uma função contínua, né? Esse gráfico azul aqui é o gráfico de uma função contínua, então o teorema garante que existe, né, um C para o qual 40 é a imagem dele, né? Então 40 é a imagem aqui de algum C do domínio, nesse caso aqui seria o 8, né? Porque 8 vezes 5, nesse exemplo aqui, é 40, tá? Observação, pessoal, toda função contínua no intervalo fechado, né, como a gente viu agora há pouco, satisfaz sim, né, a condição do teorema do valor intermediário. Ou seja, todo D no intervalo aberto f de A e f de B é igual à imagem de algum valor C no intervalo aberto AB no eixo X. Né? Mas, olha só, aquilo que eu tinha comentado no início, nem toda função que satisfaz a condição do TVI, né, do teorema do valor intermediário, será contínua necessariamente. Por exemplo, essa função aqui, x para x maior ou igual a zero, né? E x mais 1 para x menor que zero, ela não é contínua, porque o limite à direita no zero vai dar o próprio zero, o limite à esquerda no zero vai dar 1, porque 0 mais 1 é 1, ou seja, 0 aqui e 1 aqui, são valores de limites laterais distintos, diferentes, logo essa função não será contínua. Mas se a gente reparar no gráfico, no intervalo de menos 1 a 1, aqui, ó, eu peguei aqui um intervalo de menos 1 a 1, né? O gráfico dela vai ser, ela vai satisfazer o teorema do valor intermediário, mesmo não sendo contínua, porque o teorema do valor intermediário diz que toda função contínua satisfaz a condição de f de c igual a d, né? Onde c vai pertencer ao intervalo aberto a b, né? F de c igual a d, desde que esse dzinho esteja entre f de a e f de b. Agora, nesse caso aqui, vai satisfazer sim essa condição, mas a função não é contínua, tá certo? Nem toda função que satisfaz o TVI é contínua. Esse é o exemplo. Então, vamos fazer o gráfico dessa outra função aqui, dessa função que não é contínua, para a gente se convencer que ela satisfaz o teorema do valor intermediário primeiro, né? E a gente já viu que ela não é contínua. Então, vamos lá. O gráfico dela. Bom, para x maior ou igual a zero, né, de 0 até 1, é uma reta crescente, né? O f de 0 é o próprio zero e o f de 1 é 1. Então, vai ser do 0, 0 até o 1, 1, né? Aqui é a parte que está maior do que zero, né? Maior ou igual a zero. Então, vai ser do ponto 0, 0 fechado, que é igual, até o ponto 1, 1. Tá aqui fechado também, né? Então, tá aqui, ó, no intervalo de menos 1 a 1, tá? Então, aqui, ó, 0, 0 fechado até 1. E a parte da esquerda do gráfico vai ter também uma reta, porque é x mais 1, né? É uma função afim. E f de 0 aqui com bolinha aberta, né? Bolinha aberta seria 1. Então, f de 0 é 0 mais 1 seria 1 com bolinha aberta. Então, quando x é 0, y é 1 na bolinha aberta. Tá aqui, ó, aqui, né? E quando x é menos 1, que seria o extremo esquerdo do intervalo, né? Menos 1 mais 1, 0. Então, quando x é menos 1, o y é 0, bolinha fechada. Está aqui, menos 1, 0, bolinha fechada, o gráfico é esse. Então, o gráfico é constituído de digamos assim, dois ramos, né? Duas partes. É um gráfico só, de uma função só, porém, é um gráfico constituído de duas partes, né?
essa parte da esquerda e essa da direita. Essa função não é contínua, né? Até porque o gráfico aqui você não consegue desenhá-lo sem retirar o lápis do papel, no intervalo fechado AB, né? Que seria aqui de -1 até 1. E, no entanto, mesmo não sendo contínua, ela satisfaz o teorema do valor intermediário. Tá certo? Porque qualquer D que você pegar aqui, ó, de f de A até f de B, o f de A não é f de -1? Quanto que é f de -1? O f de -1... Bom, como -1 é menor que 0, f de -1 é 0, né? F de -1 é 0. Então, decora aí, f de -1 é 0, que é esse ponto aqui no eixo Y, tá? E quanto que é o f de 1? F de 1 é o próprio 1, que está aqui também no eixo Y. Então, qualquer D no intervalo aberto de f de A, que é 0, entre f de A, que é 0, e f de B, que é 1, qualquer D aqui vai ser imagem, né? Não só de um ponto, mas de 2 pontos, né? De 2, vai ser imagem de 2 pontos aí do domínio da função, né? Você pode encontrar esse domínio tanto aqui à direita, que no caso seria o C exatamente igual a D, né? Porque essa função da direita é y igual a x, tá aqui, ó, y igual a x, né? Ó, y igual a x. Mas também, né, assim, por um bônus, digamos assim, não precisaria, mas tem outro valor de C aqui, seria o C2, né? Tal que f de C2 também é igual a D, né? Então aqui o teorema do valor intermediário é satisfeito. Para qualquer D entre f de A e f de B, você tem que esse D é a imagem de algum valor de C da função. Nesse caso aqui, até 2, né? Tenho aqui à direita e outro à esquerda. Tá? Então, está aqui o gráfico, né? Uma função que não é contínua, mas que satisfaz o teorema do valor intermediário. Tá bom? Bom, aqui está, por exemplo, a questão número 4, né? Desse capítulo, f de x igual a 5 elevado a x, x entre 0 e 3 e o d igual a 25. Muito bem, então esse d aqui tem que estar entre f de A e f de B primeiro, né? Para satisfazer o teorema do valor intermediário. Verifique, de acordo com o teorema do valor intermediário, se existe um C no intervalo aberto 0,3, está aqui, ó, o A é 0, B é 3, né? Para o qual f de C é igual a D, ou seja, f de C é igual a 25. E encontre esse valor de C. Faça o gráfico indicando C e D. Vamos fazer aqui mais ou menos, né, de cabeça. O f de 0, tá certo? É 5 elevado a 0, que é 1. Então, decora aí. O f de A é 1. O f de B é 5 a terceira, né? Que é 125. Então, f de A é 1, aqui no eixo Y, e o f de B é 125. Então, o D tem que estar entre f de A e f de B, tá? Verifica aí. O D é 25, ó. Tá, né? O 25 tá, é maior que 1, menor que 125. Então, o D igual a 25 está aqui no meio. Então, o que diz o teorema do valor intermediário? Pelo fato dessa função ser contínua. Por ser uma função exponencial, ela é contínua, né? E pelo fato do D estar entre f de A e f de B no eixo Y, né? O D está aqui no meio. Então, o teorema TVI, ele garante que existe um C, né? Para o qual esse 25 é a imagem de algum C no eixo X aqui. E esse C estará com certeza no intervalo aberto AB. No intervalo aberto 0,3, né? Tá bom? Então, eu vou abrir aqui o nosso Word para a gente resolver essa questão juntos aqui. Isso, então está aqui no Word, né? Eu já calculei o f de A, que é 5 elevado a 0, que é 1. Lembrando que a função é 5 elevado a x, né? O f de B é f de 3, que é 5 a terceira, porque era 5 elevado a x, né? 125. O D igual a 25 está entre f de A e f de B? Sim, né? Porque o 25 é maior do que 1 e menor que 125. Então, pelo TVI, né? Aqui nós temos o seguinte, ó, a função é contínua, porque 5 elevado a x é uma função exponencial, e toda função exponencial é contínua. Por tudo isso, vale o TVI, Teorema do Valor Intermediário. Ou seja, f de c é igual a d. Tá? Ou seja, o d, que é 25, tá aqui, vai ser igual à imagem de algum valor de c da função f de c. O f de c é 5 elevado a c, porque era 5 elevado a x, né? Mas agora é 5 elevado a c, para a gente encontrar esse czinho aí. Muito bem, então aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, qual é o valor de C que satisfaz essa equação aqui, até de cabeça, né? 5 elevado a quanto seria 25? Automaticamente aqui o C é 2, né? Então C é igual a 2. É só você colocar esse 25 na base 2, ó. 5 ao quadrado, cancela as bases, que são iguais, fica C igual a 2, né? Então você pega aqui o 25, transforma na base 5, né? Pega esse 5 elevado a C igual a esse 5 ao quadrado, ignora as bases, porque já são iguais, C igual a 2. Pronto, então achamos o C. Bom, esse C está entre A e B no eixo X, né? Ele está no intervalo aberto a B, 0, 3? Tá, né? Porque o A é 0, o B é 3, está aqui na questão. Como o A é 0 e o B é 3, né? Aqui, ó,
Então, o C igual a 2 que nós encontramos está entre o A e o B, está no intervalo aberto AB. Vamos fazer o gráfico dela agora, da função 5 elevado a x no intervalo 0 a 3, né? 5 elevado a x, aqui está outro gráfico, né, que eu já estava fazendo. Então, deixa eu abrir aqui um novo arquivo. Novo, né? E 5 elevado a x no intervalo aberto de 0 a 3. Que aí seria aqui o nosso... Estamos fazendo aqui o nosso segundo exemplo, né? Do valor, do teorema do valor intermediário. Então, 5 a 3 é de 0 a 3, né? Então, o y sobe lá para 125, por isso que ficou aqui bem longo esse gráfico aqui lá para cima, né? 125. Vamos ver se a gente consegue cobrir aqui, mas enfim. Aqui imagina então que no 3 vai dar lá no 125 e o ponto que nós encontramos é C igual a 2. Quando C é 2, o y é 120, o y é 25, né? Então, vou marcar o ponto aqui, ó, x2y25, x2y25, d é igual a 25, ele deu esse valor de d igual a 25, tá? Então, tá aqui, ó. Esse é o ponto. Isso. Então, esse d igual a 25 que ele deu, né, nos proporcionou o seguinte, pelo fato dele estar entre f de A, que é 1, e f de B, que é 125, né, então, esse fato do 25 estar entre f de A e f de B nos garantiu provar, né, ou concluir que ele é a imagem de algum valor de C aqui no eixo 2, no eixo Y, no eixo X, né, algum valor de C que é igual a 2 no eixo X, que é igual a 2 no eixo X, que está no intervalo aberto de A até B, ou seja, de 0 a 3, tá bom? Então, esse foi o exercício, né, aí da apostila número 4 sobre o teorema do valor intermediário. Então, qual que seria aí um exemplo de uma função que não satisfaz, né, que não satisfaz o teorema do valor intermediário? Tá certo? Bom, um exemplo que não satisfaz o teorema do valor intermediário é um exemplo de uma função, por exemplo, que não é contínua, claro, porque se ela fosse contínua, satisfaria, né, o TVI, mas eu vou pegar aqui agora um gráfico de uma função que não é contínua e que não satisfaz o teorema do valor intermediário também. Não satisfaz nenhuma das duas condições, tá? Bom, eu coloquei aqui agora o pente e aqui está o eixo Y, aqui está o eixo X. E, por exemplo, uma função que não satisfaz o teorema do valor intermediário seria essa aqui, ó. Vamos desenhar aqui o intervalo. Aqui está o A, vamos supor que seja o 0. Aqui vai ter um salto, uma bolinha aberta. E aqui o B no eixo X. Então, B e o A, né? O F de A está aqui, o F de B tá aqui. Agora, essa função não é contínua, né? Vocês estão vendo ali que ela não é contínua, porque o gráfico tem um salto. Aqui no rumo dessa vertical aqui imaginária, tem um salto. Na parte esquerda aqui tem uma bolinha fechada. Bolinha fechada. E aqui bolinha aberta. Bom, então essa função não é contínua, eu não posso garantir que ela satisfaça o teorema do valor intermediário. Pode ser que até satisfaça, né? Como a gente viu naquele outro exemplo, de uma função que não é contínua e satisfaz o teorema, o TVI. Mas essa aqui nem vai satisfazer nem a continuidade, nem o TVI. Porque olha só, se eu pegar esse D aqui, ó, um D bem aqui, bem estratégico, né, para não dar certo mesmo, esse D aqui nessa direção, esse D não é imagem de nenhum valor C do domínio da função, ó, porque esse D não está no rumo do gráfico, né? Ele não tem nenhum valor C tal que f de C igual a D, né? Deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Então, f de C igual a D, tá? Para esse D aí não existe. Não existe C para esse D mostrado no eixo Y, né? Então, não existe nenhum C aqui cuja imagem, ó, chega até o D.
nem na parte esquerda, nem na parte da direita, porque se você tentar pegar um C aqui, ó, por exemplo, C do lado esquerdo aqui do gráfico, essa parte esquerda aqui, um C, e ligar no gráfico, vai dar aqui abaixo de D, ó, né? Agora, se você tentar pegar um C aqui à direita, um C aqui, e tentar ligar lá no gráfico, não vai também chegar no D, vai passar, né, do D. Então, esse D aqui não corresponde a nenhum valor do domínio, né, da função no intervalo aberto de A até B. Né? E, bom, ela não é contínua, então ela não teria obrigação de satisfazer esse TVI e não satisfez. Né? Agora, o exemplo que nós demos agora há pouco, aqui na apostila, aqui, esse exemplo aqui, ele é um exemplo de uma função que não é contínua, mas, nesse caso, satisfez o TVI. Agora, o que o teorema diz, né, que vocês têm que gravar, é que toda função contínua satisfaz sim o TVI. Aqui foram os exemplos, né? 5x no intervalo de 0 a 30, de 0 a 10, né? Ele deu 30 e pediu para verificar o TVI. Aí, primeiro, a gente pegou 30, verificou se está entre f de 0 e f de 10, e está, porque o f de 0 é 0 e o f de 10 é 50, então 30 está sim entre 0 e 50. Então, a gente montou a equação f de c igual a d, substituiu d por 30, e o c colocamos no lugar do x na função. Ficou 5c igual a 30. Isolamos o c, deu 6. Depois, por fim, verificamos se o 6 está no intervalo aberto de A até B, né, de 0 a 10 está, né, que o 6 está entre 0 e 10 sim, e fizemos o gráfico, mostrando lá o valor de C e o valor de D. Né? O valor de D é 30 e o valor de C é 6. Né? O 30 está entre f de A e f de B, que é 0 e 50, e o 6 está entre A e B, entre 0 e 10. Tá bom? Então, esse aí foi o capítulo aqui sobre TVI, né? Capítulo 16 de cálculo 1, pessoal. Espero que tenha ajudado, né? Bons estudos e até a próxima.